Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje o vídeo aqui no canal vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar a história pra vocês de como que foi a minha conversão, porque eu sempre fui da igreja, né? Mas como que foi, assim, meu testemunho, né? De como que eu comecei a de fato, ter o meu relacionamento com Cristo. Bom, pessoal, eu tinha na faixa, creio eu, né? Não lembro muito bem, mas eu acho que era na faixa de uns 12 anos. Eu comecei a ter uns pensamentos muito ruins. Comecei a ter pensamentos na minha mente que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Sem nenhum motivo, sabe? Não tinha um motivo específico, eu não tinha falado nada, eu não tinha feito nada que, sabe, viesse assim na minha cabeça, vem do nada. Então, tipo assim, vinha alguma palavra junto com o nome do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo no meio ali de alguma palavra, de algum palavrão, algo do tipo assim. Na minha cabeça vinha, era automático, gente, era muito automático. E nessa época eu sofri muito, porque... Ai, coçando meu olho. Gente do céu, eu não posso cutucar meu olho porque eu fiz um delineado vermelho e ele tem mania de... Mas enfim, gente, nessa época eu sofria muito, então, tipo, eu vivia com esses pensamentos. Porém, gente, não é um pensamento que eu queria ter, era um pensamento que surgia. E todos nós cristãos sabemos que na Bíblia deixa bem explicado que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. É um dos únicos pecados, o único pecado, de fato, na Bíblia que fala que é um pecado que não tem perdão. E eu ficava muito preocupada, eu ficava com muito medo, gente, eu tinha muito medo, eu falava, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E eu chorava, eu orava, e na época, graças a Deus, eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Na época era um pastor muito amigável, um pastor que ele vinha na casa da gente, ele fazia oração. E eu lembro que nessa época eu tava na casa da minha irmã, eu já tava muito no extremo, assim, gente. Minha mãe tinha medo de eu estar com depressão, porque eu tava num estado, assim, muito extremo. Gente, esses barulhos, né? Minha mãe, ela tava com medo de eu estar com depressão, porque eu tava num estado muito extremo, a minha vida era chorar, gente, eu só chorava. Gente, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui aquela pessoa que não fico sem banho, pra nada, pra nada. Mas, eu tinha perdido totalmente a vontade de tomar banho. Então, eu não conseguia levantar da cama e tomar banho. E a minha mãe sofreu muito comigo. Ela sofreu muito, ela pediu muita oração, ela pediu oração pro meu avô. E nessa época, voltando ao assunto, né? Nessa época tinha um pastor aí, que ele veio na casa da minha irmã, eu não lembro por qual motivo. Eu acho que veio conhecer minha sobrinha, não lembro exatamente. E a minha mãe pediu pra ele orar por mim, né? E eu sofria muito, gente. E o pastor tava sabendo do motivo, né? O que eu tinha na minha mente. Eu chorava. E eu realmente, gente, eu acredito que eu tava num ponto ali de depressão mesmo. E aí, tipo assim, o pastor orou pra mim, sempre vinha irmãos orar pra mim. Pera aí, a gente vai passar um barulho de moto aqui. Enfim, gente, meu cunhado, ele morava aqui em casa na época. E ele me ajudou muito, ele conversava muito comigo a respeito disso. E eu realmente falava com ele, chorava com ele. E ele tava ali pra me ajudar. E aí, eu lembro que nessa época eu não tinha uma estabilidade, assim, com Deus, né? Eu acreditava em Deus, eu ia na igreja, eu fui apresentada na igreja desde muito pequena. Mas eu não fazia orações, nessa época eu era batizada já, mas eu não tinha uma vida assim com Deus ativa. Eu não orava, eu não lia a Bíblia, enfim. E aí um dia eu perguntei pro meu cunhado, falei assim, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, porque é um negócio que eu não gosto. Eu falei pro meu cunhado, eu fui aberto com ele, falei, eu não gosto de ler a Bíblia. E eu falei, gente, eu não gosto de ler a Bíblia, eu falei pra ele. E aí eu sempre achava meio estranho, né, não gostar de ler a Bíblia. Né? Como assim não gosta de ler a Bíblia? Eu perguntei pra ele, falei assim, viu? É de fato preciso, né? Ler a Bíblia? O meu cunhado falou pra mim, falou, sim, como que você fica no WhatsApp, fica o dia inteiro no celular e não tem um minuto pra ter com Deus?
E eu peguei pra mim e eu comecei a fazer meus estudos ali com Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu falei, vou mudar e vou ler a Bíblia. E eu lembro que nessa época, gente, nada fazia passar esses pensamentos que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Exatamente nada. Eu lembro que tinha um vídeo muito explicativo do Lucinho, do pastor Lucinho. Eu sempre pesquisava e pesquisava no Google também essa questão de ter blasfemado contra o Espírito Santo. E o pastor Lucinho, ele falava, se você tá com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é sinal que você não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, logo o Espírito Santo já se afasta dele. Então ele não vai ter aquele sentimento, aquela culpa que é o Espírito Santo que nos dá. Quando a gente tá errado, é o Espírito Santo que nos faz sentir a culpa de que estamos errados. Só que eu não colocava isso na minha cabeça. Tipo, eu não conseguia. Era um negócio muito do inimigo mesmo. E aí, gente, eu via também texto, até que tem um texto que eu guardei na minha cabeça de um rapaz que ele achava também que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Ele tentou se matar, se jogou de cima de um alto, não lembro, de um prédio, parece, ele falou. Porém, Deus não permitiu ele morrer. E foi aí no momento que ele falou, né, se Deus tá cuidando de mim, o Espírito Santo não me abandonou. Então era um negócio muito sério, e que pra mim era muito sério, gente. Tinha coisas que vinham na mente que eu tinha falado, coisas que eu nunca falei. Eu lembro até agora, um dia eu tava tomando banho, e eu jurava que eu tinha falado, tipo, né, esses pensamentos ruins, tipo, um palavrão, assim, e tinha sido o Espírito Santo no meio. E eu jurava, gente. E eu não fiz isso. Mas na minha mente estava o que eu tinha feito. Então, assim, eu não sabia se era verdade ou se era mentira. Eu tava num extremo, assim, muito mal. Minha vida era só chorar, só chorar. E eu comecei a ir, né, numa oração, né, que tinha na igreja. E tinha uma oração com os jovens e ia muito pouca galera. Ia tipo umas 3 pessoas. E eu ia. Minha casa era meia hora, ela era longinha, eu ia a pé mesmo. Um dia eu tava indo, gente, pra oração. Foi como se o inimigo tivesse falado na minha cabeça assim: não adianta mais você ir. Você já tá perdida. Pra você não tem mais salvação. O inimigo falou exatamente isso pra mim. E nessa hora eu fiquei muito nervosa, mas continuei, fui. Cheguei na igreja, liguei pra minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, isso. Minha mãe, né, sabia de tudo, ela tava sofrendo ali comigo. De graça, eu agradeço muito a minha mãe por ela estar comigo nesse momento tão difícil, tá me ajudando, pedindo pros irmãos orar pra mim. E vinham os irmãos orar. Inclusive, gente, vou deixar aqui né, pra vocês. Por isso que é importantíssimo, importantíssimo mesmo, nós estarmos na igreja firmes com Cristo e unidos com os irmãos. Porque numa hora dessa, gente, oração faz a força. A gente já sabe que oração faz a força, mas a união, né, pra gente pedir pra alguém vir orar, querendo ou não, gente, a gente tem que estar em união, né? Senão a pessoa, né, não tem aquele atrito, ai, não gosto de tal pessoa, eu não vou. E a gente precisa ter essa união, de fato, de irmãos. Aí, o que aconteceu? A minha mãe foi, pediu oração pra mim e tal, os irmãos vinham. E daí, tá, voltando no assunto, né? A minha mãe, né, falou pra mim, tá bom, né? Chegando em casa a gente conversa. Minha mãe falou assim pra mim. Meu Deus, acho que vai ficar muito grande esse vídeo. Enfim, minha mãe falou assim, ó, chegando em casa a gente conversa. Aí eu cheguei em casa depois da oração, fiz tudo a oração, vim a pé e tal. Enfim, gente, vim pra casa e a minha irmã falou bem assim pra mim. Falou pra minha mãe, né? Falou, mãe, sabe que a Cassiane não tá com isso? Porque ela fica ouvindo muito umas músicas. Eu tinha uma pessoa que eu amava ouvir as músicas dela. Amava. E não era um cantor cristão, era um cantor secular. Agora, nesse momento, ele faz algumas músicas cristãs, mas não que ele segue. Mas eu era muito fã dele, desde quando ele estourou, eu era muito fã dele. E nessa época, inclusive, gente, às vezes eu ficava vendo o vídeo dele pelo celular, ele contando as coisas e eu chorando junto com ele, gente. Tipo, eu me colocava na história dele, então eu tava virando meio que um ídolo pra mim. Tava meio que virando isso, eu acho, porque eu, sabe, eu chorava e a minha mãe falou assim, olha, você sabe que o Espírito Santo tem ciúmes da gente, então por que você não tira suas músicas do celular? Gente, pra mim isso foi um sacrifício, porque eu amava ouvir as músicas dele, tinha tudo abaixado no meu celular. O que eu fiz? Eu apaguei tudo. Porque eu tava num estado assim tão extremo, a gente não queria ter aquilo, tava tirando totalmente a minha paz, eu não tinha ânimo pra nada. Minha vida era só chorar, sabe? Eu não conseguia sair daquilo. E aí eu tirei. E quando eu tirei, gente, foi melhorando. E eu lembro que tem uma irmã da igreja também, até que sou muito grata a ela também me chamou pra ir na casa dela, ela ficou um dia comigo, a gente ficou conversando, e a gente falando sobre Jesus, e tudo isso foi me ajudando a se levantar.
E, gente, eu não consegui tirar isso da minha mente por nada. Mas, graças a Deus, nesse convívio, né, foi cerca de várias coisas que me ajudou a sair dessa situação. Foi a questão da minha mãe pedir oração pros irmãos, minha família também tava orando por mim. Porque minha família, graças a Deus, é bem unida nessa parte. Os irmãos vinham, orava. Eu lembro até agora que o pastor, na época, veio um pastor aí, diferente, e eu pedi oração pra esse pastor, sabe? O pastor que vem de fora, ele conversou comigo, também me ajudou. Meu cunhado me ajudou conversando comigo. Essa irmã da igreja me ajudou muito, também conversando comigo. Então foi... E a música também, gente. Não tô aqui falando pra você, é errado escutar música secular? Gente, eu não consigo dar minha opinião própria, assim, pra vocês. Eu acho que no meu dia a dia, sinceramente, eu não tenho escutado música secular, não. Quando eu vou colocar hino sempre, né, eu colocava música evangélica. Certo que às vezes, né, a gente tem aquela vontade, até porque é carne e tal, mas assim, no meu dia a dia eu não escuto música secular, não coloco pra ouvir. Então eu não vou dar minha opinião aqui pra vocês, eu acho que sabe, eu não sei dizer, sabe, não tem assim minha opinião própria pra falar pra vocês, é errado, é certo. Gente, só que assim, né, eu acho que a música, a gente também tem que ter muito cuidado, entendeu? Porque tudo aquilo que a gente canta reflete na nossa vida. Se a gente canta traição, vai refletir na sua vida. Se você canta derrota, sabe, tem várias músicas aí, gente, que, ó, pelo amor de Deus, a gente como cristão não convém ouvir mesmo. Então, assim, no meu dia a dia eu não coloco. Eu tirei e me ajudou muito. Então, foi vários fatores que me ajudaram a se reerguer novamente. E com certeza, o que mais me ajudou a se reerguer novamente é como posso falar? O meu dia a dia com Deus. Depois que aconteceu isso, foi a minha primeira guerra espiritual de fato que eu tive na vida. E foi a partir daí, gente, que começou as guerras. Mas Deus nunca me abandonou. E hoje em dia eu vejo que quem me tirou daquele lugar foi somente Cristo, somente Jesus. Porque, gente, de fato, eu sozinha, pelas minhas forças, eu não saía daquele lugar. Era um lugar que eu queria sair, era um lugar que eu pedia socorro pra sair. Mas por mim, sozinha, Cassiane, vou contar pra vocês, gente, eu acho que eu não teria aguentado. Entendeu? E se você que tá me ouvindo é uma pessoa que tem depressão, não importa, talvez você tenha outro tipo de pensamento, talvez você tenha outro tipo de culpa. Somente Cristo pode te ajudar a sair daí. E eu sei que às vezes a vontade da gente é, sabe, acabar com a vida da gente. Às vezes é. O pensamento é tão forte. Eu falo assim, gente, eu não julgo as pessoas que têm hoje em dia depressão. Não julgo, porque eu já passei. E eu não falo que depressão é falta de Deus, mas Deus pode te curar a depressão. Então, eu praticamente, não sei dizer se eu passei por uma depressão mesmo, mas eu passei por quadros depressivos, isso eu posso ter certeza e afirmar pra vocês. Mas somente Cristo me tirou de lá. E se Cristo me tirou de lá, Ele também pode tirar você. Não sei pra quem chegou esse vídeo, não sei. Talvez você chegou nesse vídeo e você fala, Deus, por que eu tô nesse vídeo? Eu nem conheço essa menina aí falando. Mas Deus sabe o porquê. Se você tem um pouquinho da sua história pra me contar, conta aqui nos comentários, vamos conversar, né? Vamos ajudar um ao outro. E assim, gente, contem os testemunhos de vocês, porque isso ajuda a aumentar a fé das outras pessoas. E eu contei esse testemunho pra vocês, porque é algo que eu sempre quis contar. Nunca contei pra ninguém. Eu sempre contava, mas eu não contava qual era o motivo dos meus pensamentos. Mas pra vocês aqui eu tô abrindo exatamente. E foi um período de muita luta. Minha mãe tá de prova. Quem viveu comigo aí tá de prova. Mas graças ao bondoso Deus, eu tô aqui de pé fazendo a obra dele. E, gente, depois desse período, né, foi mais uns anos aí, logicamente, assim, eu comecei a ter uma vida com Deus. E eu falo pra vocês, gente, é incrível. É incrível você chegar no quarto, você se olhar, você chorar na presença de Deus e você sair assim, ó, flutuando nas nuvens. De fato, porque a presença de Deus é incrível. E é isso, gente. Contei meio que rapidinho aqui pra vocês, porque senão ia ficar bem grande. E eu gosto de contar detalhe por detalhe. Mas se vocês querem esse tipo de vídeo no canal, comentem muito aqui. Espero muito que eu tenha abençoado a vida de vocês de alguma forma. Deus abençoe grandemente vocês. E ora pra Deus, fala com Deus. Ele vai te tirar da situação que você tá. Não sei qual situação que é, mas eu tenho certeza que Deus é o Deus do impossível. Se Ele me tirou de uma situação horrível, péssima, onde eu não via saída,
ele tira você também da sua situação, porque ele é o Deus do impossível. E é isso, galera. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem comigo nos próximos vídeos. Curta aí, dê muito like, se inscreve, compartilha. E Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tchau, tchau.